serão minhas testemunhas e até os confins da terra, nem faz sentido. Vamos aproveitar esse momento de missões, chamar aqui a nossa missionária Carol. Vocês conheceram seu marido, William, nome de príncipe, e agora, depois do pastor ter batido, a Carol vai trazer consolações e confortos aos corações dos irmãos, porque ela é mais doce, mais suave. Carol, nossa missionária em Guiné-Bissau, e já teve o privilégio de servir também povos não alcançados, nesse ranking de perseguição, num orfanato, dentro de uma zona de prostituição, recuperando meninas que eram escravizadas nesse sistema, e agora eles estão se preparando para um novo campo missionário, junto com a sua família, seus 3 filhos, ela e seu marido. O William não está aqui porque está pregando no Monte Igreja hoje, mas antes deles embarcarem, a gente tem o privilégio de estar com eles. Ela é nossa missionária, ela é sua missionária. A gente quer entender mais sobre os desafios em Guiné-Bissau no continente africano. Deus abençoe, Carol. Que alegria estar aqui com os irmãos. Na semana passada, o meu marido veio aqui, ele já mostrou a foto da nossa família, mas como eu sei que alguns não estavam, trouxe de novo. Então, nós somos casados há 14 anos, somos pais do Salomão, que tem 10, a Helena, que tem 9, o Pedro, que tem 6 anos. Missionários da Agência de Missões Mundiais, tivemos o privilégio de servir a Deus na Índia, e agora estamos indo para um novo desafio em Guiné-Bissau, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa manhã com os irmãos. Guiné-Bissau é um país do continente africano. Eu coloquei uma foto do continente todo, só para vocês terem noção da proporção de tamanho do país. É um país muito pequeno, são cerca de 2 milhões de habitantes no país. A principal religião lá é o islamismo, né, e o animismo. Então, a maior parte da população segue, então, né, os preceitos do Islã, mas eles também têm muito sincretismo religioso. E aí eles são muito apegados a espíritos, a práticas bem... Não sei se vocês já viram na internet alguns vídeos de uma coisa em palha, assim, uma palha voando. Isso estava circulando. Então, esses vídeos acontecem em Guiné-Bissau, alguns são filmados lá. Então, é um país que é conhecido no oeste africano como um país de turismo religioso. Então, as pessoas vão até lá para curas espirituais, para procurarem curandeiros, feiticeiros, para fazerem alguns trabalhos. Então, é um país que carece das nossas orações e precisa de missionários para pregar o Evangelho. Nós vamos para o interior do país, Bafatá, chama a cidade, fica mais perto ali do Senegal, bem interior, e lá nós temos alguns desafios, mas já temos algumas coisas acontecendo que você faz parte disso. Né? O primeiro missionário da Junta de Missões Mundiais em Guiné-Bissau foi o pastor Joé de Venturini, e ele então, há anos atrás, começou um colégio batista. Então essa é uma foto das nossas crianças do colégio batista, mas para você ver a amplitude disso, essa é uma foto na quadra com as crianças do colégio batista. Hoje são 1.200 alunos ali. Tem uma clínica médica, tem uma clínica odontológica e uma série de trabalhos que já começaram a acontecer em Bafatá. Então, nessa região nós já temos um casal missionário. Para vocês terem noção da carência do país, o pastor Fred, que é o nosso missionário lá, é veterinário. E ele tem autorização do governo para atuar como médico oftalmologista, porque ele fez uma especialização em saúde ocular do animal. E isso deu a ele uma certificação em Guiné-Bissau para atuar. E a esposa dele é dentista, a Elaine, e ela tem autorização para atuar como clínica geral. Então, alguns dias da semana ela atua como dentista, outros como clínica geral, pela escassez de atendimento médico para uma população que tanto precisa, que tanto carece. Então, nós precisamos de pessoas dispostas a servir aí. E Guiné-Bissau tem muitos desafios para além disso. Recentemente a gente estava em promoção missionária no estado do Espírito Santo e eu achei demais, porque em 4 igrejas que nós fomos tinham pessoas de Guiné-Bissau. E a gente trocou uma ideia com esse pessoal que veio para estudar aqui no Brasil, e um deles está fazendo doutorado em saúde da família, pretende de voltar ao seu país mais capacitado para servir. E a gente conversava e ele disse assim: Guiné-Bissau hoje na África é um dos países com maior incidência de tráfico humano de crianças. Lá tem a prática de mutilação da genitália feminina e circuncisão masculina. Então, muitas crianças e adolescentes morrem nesse processo porque eles vão por meio das aldeias e eles fazem um
sem nenhum cuidado, com a desculpa de uma prática religiosa. Então a gente vê que são muitas necessidades e a gente ainda não esteve lá, estamos indo no próximo mês e a Junta já deu alguns direcionamentos de coisas que já estão no radar para que a gente desenvolva e pense enquanto estivermos ali. Então, trabalhar com plantação de igreja em vilas do interior do país, trabalhar com treinamento de liderança local, para que eles tenham essa consciência missionária e se tornem autônomos na pregação do Evangelho para o seu próprio povo e acessem lugares que a gente, como estrangeiro, não consegue acessar, e para trabalhar ligada com projetos sociais, porque o assistente social ia atuar na prevenção e proteção de crianças, com ênfase em violências sexuais, a questão das mutilações e de outras violências sofridas, que ali entra a prática de casamentos infantis. Então, orem por nós, pelos desafios que nós sabemos que a gente vai enfrentar lá. Nós temos 3 filhos, eles irão com a gente. Eu respondo isso porque essa é uma pergunta que a gente sempre escuta, essas crianças vão junto? Vamos a família toda. E recentemente a gente teve uma experiência bem legal. As crianças, a gente fala de missões, ora por missões e apresenta missões como uma realidade para a nossa vida, para a nossa família. E as crianças fazem parte desse contexto. E eles estão muito empolgados para ir para a Guiné-Bissau, mesmo com a gente apresentando tudo, porque eu falo que Deus tem um senso de humor muito legal. A gente estava na Índia, que é o maior país do mundo, agora a gente vai para a Guiné-Bissau, um dos menores. A Índia é polo de tecnologia e inovação científica, agora a gente vai para uma vila de pescador que nem internet, nem energia elétrica tem o dia todo. A gente vai ter gerador na nossa casa para gerar energia e energia solar. Mas o país não tem energia própria, fonte de energia própria. Então eu brinco que eu falo, Senhor, tem uma pedagogia diferente aí para tratar da gente. E a gente apresenta a realidade para eles. E aí recentemente a gente teve a oportunidade de ir no cinema, que eles amam filme, amam cinema. E aí no final o meu marido estava falando com a Helena, dos 3, E vocês gostam de cinema, Que delícia! A gente gosta, então, mas Guiné-Bissau não tem cinema. Guiné-Bissau não tem shopping, Guiné-Bissau não tem isso, e ele felicitando. Quando ele terminou, a Helena olhou para ele e falou assim, pai, realmente, Guiné-Bissau não tem cinema, não tem shopping, não tem parquinho assim, não tem isso. Repetiu, mas lá tem um povo que precisa ouvir Jesus e ele quer usar a nossa família para isso. Então, nós temos essa convicção de que o Deus que chama é o que envia, e é o que sustenta, e é o que permanece com a gente em todo o processo, em toda a experiência que a gente vai viver ali. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 9, do verso 35 ao 38, a gente vai rapidamente meditar aqui na palavra de Deus. E o texto diz assim, Mateus 9, 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Esse texto aqui ele vai falar um pouquinho do ministério itinerante de Jesus. E a gente pode tirar algumas lições de como missões devem acontecer na nossa vida. Porque todo aquele, ontem a gente ouviu essa frase do missionário de missões nacionais que veio falar da Cristolândia, uma frase de Spurgeon, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. É óbvio que nem todo cristão vai ser vocacionado por Deus para ir para o campo transcultural. Mas todo cristão é vocacionado por Deus para servir a Ele e dar glória ao nome dEle aonde Ele os coloca. Então, nessa perspectiva, todos nós precisamos viver um evangelho intencional que é comunicado a todos que estão ao nosso redor. Ou seja, todos nós precisamos viver missões, como missionários, pregando o evangelho. E nesse texto a gente pode ter algumas lições de como missões devem acontecer na nossa vida. A primeira é que missões acontecem na nossa caminhada. O verso 35 vai dizer, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Então Jesus ele não tinha uma atitude passiva. Ele não estava esperando que as pessoas chegassem até ele. Mas ele se dispunha a ir até as pessoas e na caminhada, andando pelos povoados, pelas vilas, em todos os lugares, ele comunicava as boas novas. Ele fazia isso para dar um exemplo para nós de como nós devemos viver o evangelho na nossa vida. Nós devemos, aonde a gente caminhar, comunicar o evangelho com a nossa boca ou com as nossas atitudes. Missões precisam acontecer
olha para as nossas famílias e acha que a gente é missionário só quando chega na África, né? Quando está num lugar específico. E não, a gente é missionário onde Deus nos coloca. O tempo que estamos no Brasil, estamos servindo a Ele, comunicando o Evangelho, aonde a gente passa, por onde a gente transita. Porque essa precisa ser uma prática cristã. Viver missões na vida comum, aonde Deus nos levar. Missões também acontecem na teoria e na prática. O verso 35 ainda vai dizer: ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus, ele não era um mestre comum, ele era o mestre dos mestres. E ele não perdia tempo falando de banalidades, de coisas inúteis, mas ele usava todo o tempo para comunicar verdades. Ele ensinava ultrapassando as fronteiras de uma sala de aula, nas ruas, nas vielas, nos campos, onde tinha gente, Jesus estava lá ensinando. E ele ensinava e pregava o Evangelho do Reino, as boas novas da salvação. E nós também precisamos viver pregando o Evangelho e anunciando as boas novas da salvação, porque a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente não pode andar por aí ocupando o nosso tempo com pessoas que ainda não se conectaram com essa verdade, falando só banalidades, coisas inúteis, mas nós precisamos investir a nossa vida e o nosso tempo aprendendo sobre Jesus para comunicar esse Jesus de forma eficaz, de forma condizente com a palavra das pessoas ao nosso redor. Então, além disso, Jesus ele também fazia missões na prática. O Cristo que fala é o Cristo que trabalha. Ele fala sobre o Evangelho, ele fala sobre as boas novas do reino e ele materializa isso em ações práticas de amor e de serviço às pessoas ao seu redor. Por intermédio das mãos de Jesus, cegos viram, surdos ouviram, mudos falaram, aleijados andaram, leprosos foram purificados, endemoniados foram libertos, aflitos foram consolados. Por intermédio de Jesus, maravilhas eram feitas. Jesus ele transformou as palavras da verdade cristã em ações de amor cristão. E assim precisa ser também a nossa caminhada com Cristo. A gente precisa, no dia a dia, na nossa vida comum, comunicar com a nossa boca as verdades do Evangelho através de uma vida de intimidade com o Senhor, mas trazer isso de forma prática e materializada em ações que condigam com aquilo que a gente prega. O problema é que hoje, nessa gama de evangélicos que temos, e de evangélicos nominais que temos hoje, existe uma distância do discurso com a vida prática que também comunica isso. Às vezes as pessoas ao nosso redor estão saturadas de ouvir falar de Jesus, porque elas de fato não veem a transformação de Jesus na vida das pessoas que têm falado sobre isso. Então a gente precisa de uma vida que de forma prática, comunique essa verdade também, com integridade. E missões também acontecem quando a gente olha para o outro e a gente enxerga a sua realidade. O verso 36 vai dizer: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus ele olhava para as pessoas e via suas realidades. Naquela época, os líderes religiosos, que eram os fariseus, eles não tinham conexão com as pessoas. Eles não estavam interessados em transformar a realidade, eles estavam interessados em fazer belos e longos discursos, né, e se destacarem com distância das pessoas comuns. Mas Jesus ele trouxe um novo conceito, que é olhar para os outros e enxergar essa realidade com compaixão. Irmãos, não existem missões sem compaixão. Nós precisamos de compaixão e às vezes a gente vai caminhando com Jesus, aprendendo sobre Ele e parece que a gente se torna melhor que os outros, né? A gente cria uma distância. Não, porque eu já tenho tanta intimidade, tanto relacionamento com Jesus, eu estou num outro nível espiritual e eu não quero essa galera perto. Aí a gente começa a transformar a igreja numa espécie de clube, sabe? Onde a gente seleciona o perfil das pessoas aceitáveis para estarem ao nosso lado, de preferência agradáveis, né? Que tenham uma coesão estética, que estejam, né? Agora está na moda em Campinas, eu não sei se está na moda aqui, mas culto de mulher escolhe até paleta de cor, né? Tem que estar todo mundo vestido na paleta do evento, né? E aí se a mulher não tem a cor da paleta, nem vai, né? Porque vai destoar da cor da
serviço prestado, né? Se as instalações estão com qualidade, se a gente tem conforto, né? Se o louvor, são as músicas que tocam no coração, se a pregação me motiva para eu ter uma semana vitoriosa. E aí a gente começa a tratar a igreja como um espaço de entretenimento para o nosso prazer e satisfação. Quando o convite de Jesus para nós, como cristãos, é um convite de serviço. Não tem nada a ver com o nosso conforto, nada a ver com o que nos faz sentir acolhidos ou que seja agradável para nós, mas é um convite de serviço. É um convite de olhar para o outro e com compaixão enxergar a sua necessidade. Aqui, irmãos, a gente só está aqui porque a gente carece da graça, porque todos nós somos pecadores, porque todos nós somos indignos de estar na presença de Deus pelos nossos pecados, mas nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus. E assim, você sabe quem você é quando não tem ninguém olhando? Eu sei quem eu sou, e eu costumo dizer que sou um belazão, viu? Um problema. E se Jesus escolheu alcançar a minha vida, Ele pode alcançar a vida de qualquer um. Se Ele escolheu transformar a sua história, Ele é capaz de transformar a história de qualquer um. E a gente não pode viver um evangelho que seleciona quem são os escolhidos, que seleciona para quem a gente deve pregar. Aquele ali é caso perdido. Quantas vezes a gente pensa ou fala isso? E aquilo ali, caso perdido, veste não vale a pena não. Cristolândia, vem da Cracolândia, funciona não. Caso perdido. Mas se Deus deu jeito para a tua história, para a tua vida, Ele pode dar jeito para a história de qualquer um. Nós precisamos olhar com compaixão, enxergar as pessoas a partir da sua realidade, entendendo que Jesus é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa. E missões acontecem com a ampliação da visão. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E essa é uma realidade. Quando a gente olha para as estatísticas de povos não alcançados, povos não engajados, a seara é muito grande. Irmãos, povos não alcançados são povos que têm a presença mínima de cristãos. Mínima. Povos não engajados são povos que não têm presença, que não têm uma porção da Bíblia traduzida na sua língua. E povos não engajados, tem um cara que diz que são 3.000 ainda no mundo, que não tem nenhuma presença cristã, que nunca tiveram nenhuma conexão com o Evangelho, que não tem nenhuma porção da Bíblia traduzida na sua língua. São muitas as necessidades. Quando a gente falou que ia para a Guiné-Bissau, tinha uma missionária muito querida nossa, tem a Rosa, ficou muito tempo servindo lá, e ela já tem pouco, ela jubilou, aposentou, e ela disse: agora eu estou passando bastante para a família de vocês. E eu nunca vou esquecer da história que eu ouvi, ela contando da realidade lá. Ela trabalhava com curativos e feridas, né? Então essas pessoas iam, gastavam todo o seu dinheiro com curandeiros, não eram curados, e ela então fazia o atendimento das feridas, ela é enfermeira, e o cuidado. E nessa ela entrou numa aldeia totalmente muçulmana, e o líder religioso deu autorização para que ela começasse a cuidar dos feridos da sua aldeia. Ele começou a ver a conduta dela, ela teve a oportunidade de pregar o Evangelho, e ele se converteu. O líder muçulmano de uma aldeia no interior de Guiné-Bissau foi convertido por Jesus. E ela disse que ele sorriu na hora que ele entendeu o Evangelho, e de repente ele começou a chorar desesperadamente. E ela ficou confusa, né? E aí ela perguntou: o que está acontecendo? Por que você está assim? E ele disse assim: porque você não veio aqui antes pregar o Evangelho. Se você tivesse chegado aqui antes, o meu filho não tinha morrido. O filho dele morreu num ritual de circuncisão masculina, no meio da floresta. Se você tivesse chegado aqui antes, meu filho não teria morrido. E a minha dor é saber que ele morreu e não conheceu a Jesus, por isso ele não estará no céu assim como eu estou. Por que vocês não chegaram aqui antes? São muitos lugares que ainda precisam ouvir o Evangelho. Realmente a seara é grande e ainda são poucos os trabalhadores. E são poucos os trabalhadores porque, infelizmente, muitos de nós ainda não vivem, como o pastor Alex falou aqui, o Evangelho de verdade. Porque o nosso país está sendo cotado majoritariamente como um país evangélico, né? Um país cristão, na verdade. E se a gente ainda olha para a realidade do nosso país, a gente fala: como? Como é possível? Tantos cristãos, tantas igrejas, e a realidade ainda é tão difícil, são tantos desafios aqui no nosso próprio Brasil. É porque a gente ainda não tem vivido igreja com a relevância que nós deveríamos viver. Nós ainda não compreendemos o nosso papel
papel e estamos vivendo a serviço disso. E por isso a gente precisa de mais trabalhadores, pessoas que estão engajadas em se prepararem teoricamente para materializarem na prática, em todo lugar onde Deus os colocar, as verdades do Evangelho. Mas eu quero encerrar nessa manhã com o final do texto que está no verso 38. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua seara. A gente poderia terminar com um problema. A seara é grande de poucos são os trabalhadores. Mas Jesus dá a solução. Peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Porque é Deus que converte os corações. E Ele é quem desperta vocações. Então nós precisamos ir até Ele, pedir a Ele, clamar, que Ele levante mais trabalhadores, pessoas comprometidas com a sua palavra, para servirem a Ele aonde forem colocadas. Alguns talvez ir para o Paquistão, ir para a África, outros ir para o outro lado da rua, para o outro lado da mesa do escritório, para a esquina da sua casa, para a mesa, do outro lado da mesa de refeição da família. Mas Deus quer nos usar como igreja dele para proclamar o Evangelho dele a toda e qualquer criatura, em todo e qualquer lugar. Então vamos orar agora pedindo ao Senhor por mais trabalhadores e dispondo a nossa vida a serviço dele. Eu sempre digo que essa é uma oração perigosa, porque normalmente quando a gente ora pedindo ao Senhor mais trabalhadores, a resposta do Senhor é: o trabalhador que eu quero usar é você. E aí, por mais que você diga, tem uma agenda cheia, já sinto tanto, já nada se compara àquilo que Jesus fez por nós. É um privilégio que a gente tem que ser parte daquilo que Ele está fazendo. Aqui é um QR Code para um grupo de oração. Se você quiser ter mais informações da nossa família, quiser saber mais do trabalho, acompanhar mais de perto, lá a gente compartilha cartas missionárias. Só você escanear esse QR Code, você vai direto para um grupo no WhatsApp, onde a gente conta um pouco das nossas experiências missionárias. E se Deus quiser, a partir do mês que vem, a gente vai contar direto de Guiné-Bissau, lá da África. Vamos ficar de pé para a gente orar? Pedindo ao Senhor, então, que mais pessoas se envolvam de forma séria a ser testemunhas dele. Esse aqui? Desculpa, gente, eu não estou acostumada com tecnologia. Vamos orar. Senhor, obrigada por esse tempo. Obrigada, Deus, pelo seu amor por nós. Obrigada, Deus, porque se a gente for olhar só para os nossos limites, a gente não vai entender, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. Mas a gente sabe que é por causa da Tua graça. A gente sabe que é quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz na nossa vida, que nos impulsiona, ó Deus, a proclamar o Seu Evangelho. Não é sobre nós, mas é sobre quem o Senhor é. Obrigada, Deus, porque o Senhor cada dia mais nos desperta a um compromisso de vida contigo. E que as transformações do trabalhar do Senhor no nosso coração causem impacto aonde o Senhor nos colocar. Que a gente viva uma vida de obediência e de serviço ao Senhor. Que seja sobre quem o Senhor é e aquilo que o Senhor quer fazer na Tua missão. E que o nosso coração esteja sempre grato ao Senhor por ser parte daquilo que o Senhor está fazendo. Obrigada, Jesus, pelo movimento missionário que o Senhor já tem feito nessa igreja e a partir dela. Que o Senhor venha despertar ainda mais vocacionados aqui, porque a realidade é de que precisamos de trabalhadores. Que o Senhor prepare cada vez mais essa igreja com abundância, com recursos financeiros, com pessoas, ó Deus, dispostas a interceder por missões, para tudo que o Senhor quer fazer a partir daqui. Que seja aqui em São Paulo, no Brasil e em todo o mundo até os confins da terra. Obrigado, Jesus, pelo Teu movimento e porque o Senhor nos deixe ser parte. Que o Senhor continue usando as nossas vidas para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.